Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Algo Além. Meu nome é Andréia, muito prazer. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento e a história do casamento. Vamos lá? Pois é, gente, né? Casamento, relacionamento, união estável. Nossa, são tantos modelos, né? Isso só nas questões civis. Imagina as questões também religiosas pelo mundo. Existem modelos de casamento de diversas religiões. E muitos deles mudam, seja de monogâmico para poligâmico para bigâmico. Eles são tantas, né, vertentes do casamento, mas todas elas cismam na premissa do relacionamento. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. De onde veio o costume do relacionamento? Por que se casar? Ainda mais para nós aqui brasileiros que trouxemos esse costume europeu. Vários amigos meus me pediram para fazer esse vídeo, para falar sobre a história básica do casamento, principalmente o modelo tradicional brasileiro que nós temos aqui. Porque querendo ou não, existe ainda uma parcela da população que é muito cobrada do relacionamento, né? Que é muito cobrada da questão de estar solteiro. É engraçado dizer isso, mas é verdade. Eu já presenciei, inclusive, até pessoas serem contratadas para uma empresa, principalmente o quesito dos homens. E eles preferiam contratar homens que fossem casados com filhos pequenos, porque na imagem que se tem, o cara ser casado e com filhos, ele é extremamente responsável. Que tá uma porra. Existe sim um preconceito com pessoas solteiras, sem filhos. Existe preconceito com mulheres solteiras e com filhos pequenos também, quando vão no mercado de trabalho. É uma coisa tão assim enraizada na nossa cultura que é legal saber de onde que veio. As pessoas vão repetindo ações sem saber o histórico daquelas ações. Então por isso que eu decidi fazer estes 2 vídeos contando mais ou menos de onde veio o costume do casamento. Seja o casamento civil ou o religioso, no caso católico, já que foi a primeira religião que chegou aqui para nós. E lhe serei fiel. Que Deus me ajude. Se puder já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha também, tá? Tem muito conteúdo legal. Eu espero que você goste desse vídeo também. Vamos ter a parte 1 e 2. Essa é a parte 1. Originalmente, o ser humano ele era nômade, lá na época paleolítica, e ele já trazia para perto de si outros semelhantes que pudessem lhe oferecer segurança. Então, aqueles que eram mais habilidosos com caça, encontrar recursos, eles eram agregados a estes grupos. Aqueles que eram mais rebeldes eram expulsos e podiam ser adotados por um novo grupo. E também traziam até mesmo animais para perto dos seus grupos. E também nunca foi uma coisa incomum para o ser humano ele nomear um líder, um alfa. Não era incomum o alfa ser desafiado por outro que também queria ser alfa. Esse outro podia ser expulso e levar uma certa quantidade de membros com ele, então formava-se um novo clã, podia se unir com um novo clã, e estes clãs, eles refletiam seus costumes onde? Né? Nos alfas. Então, um clã que tivesse um alfa mais agressivo, aquele clã inteiro era agressivo. Um clã que tivesse um alfa mais dócil, mais politiqueiro, que a gente fala, esse clã tendia a ser mais politiqueiro. Depois, o ser humano ele passou a ser sedentário, e foram se passando os milênios. O que aconteceu? Começaram a surgir os primeiros impérios, quando um clã se rebelava contra os outros clãs, querendo unir todos eles em um único clã, respondendo a um imperador. Então, quando surgiram os primeiros impérios, eles não eram normalmente uma coisa mais negociável, principalmente a partir do membro conquistador. Ele tendia tanto a agressividade de matar membros do outro clã, forçando, né, a se tornarem até escravos deles, como também podia sequestrar membros importantes dos clãs que eram rivais para conviver com o novo imperador nomeado, para fazer com que aquele novo clã formasse uma aliança forçada. Tivemos muitos impérios ao longo da história, mas como nós estamos falando aqui da nossa cultura brasileira, que foi sugada da cultura europeia, e a cultura europeia foi sugada basicamente do norte da África, então vamos falar ali dos primeiros impérios que surgiram no deserto do Saara, principalmente o Egito Antigo, que também formava suas alianças a partir, seja através de sequestro de membros de outros clãs, como também formalizando em documental. Então eles faziam documentos em seus papiros ou simplesmente, né, entalhando ou pintando em rochas para deixar o histórico de como foi formado. Claro que o faraó em si era raro ele se casar com membros de outros impérios, mas podia sim acontecer de membros de outros impérios a também se associarem e formar um império único. Levando em consideração que a Europa copiou muito do costume do norte da África, quando nós chegamos na Grécia Antiga, começou então os casamentos civis, ou seja, casamentos entre pessoas de baixa renda, porém cidadãos gregos originais. Porque o que acontecia? Na Grécia era também comum a homossexualidade, tinha também casos de zoofilia,
e pederastia. E eles perceberam que a população grega começou a baixar a sua quantidade. E isso estava enfraquecendo o império, já que estavam deixando de cultuar os deuses, os costumes que poderiam ter risco de se perder, e as capitanias-estado, né, Atenas, Olímpia e outras grandes, começaram a receber grande população dos países em volta, no entorno do território grego. Então eles sacaram uma ideia: vamos começar a distribuir casas para os membros gregos de sexos opostos que decidissem gerar filhos. Então foi esse que começou o contrato de união estável, que durava 5 anos. Só podia ser contratuado a partir de um grego e uma grega. Eles davam uma casa, a pessoa gerava filhos ali e, dependendo da situação, eles podiam renovar novamente. Durava 5 anos porque era o tempo da criança ter uma autonomia e ser aí mestrado por um mestre, né? Teria um outro membro mais intelectual para criar essa criança dentro dos costumes gregos. Tem várias histórias que circulam em torno disso, que inclusive é aí que parte a ideia da pederastia. Geralmente, os líderes homens pegavam crianças homens, né, meninos, para criar e praticavam também o sexo anal, justamente porque eles acreditavam que era assim que se passava toda a sabedoria para a criança. Tem muitas pessoas que dizem que isso é uma parte mentirosa da história. Deixa aí nos comentários o que você acha, se isso é verdade ou não. Existem livros que corroboram com essa ideia e existem livros que são controversos a isso. Tem muitas coisas da história que a gente não sabe a verdade porque se perdeu muito com o tempo. Devido às queimadas de livros que ocorreram durante a história, né? Matava-se muitas pessoas intelectualmente desenvolvidas, principalmente no período aí que nós tivemos das cruzadas, né? E da Inquisição Católica, que sumiu muita informação. As bibliotecas de Alexandria foram queimadas, muitos monumentos históricos foram perdidos, então existe uma faceta da história aí que se perde. Seria muito bom que quando eu declarasse que vocês são marido e mulher, você não enxergasse mais ninguém e você também nem enxergasse mais nenhuma mulher. Não é assim. Você vai olhar para uma mulher e vai sentir. O que é que vocês vão prometer? Eu prometo me esforçar para viver a fidelidade. Ainda que lhe apareça, Ricardo, uma loura de 2 metros, dizendo: venha, Ricardo, venha. Então, aí era o contrato. Durava 5 anos e o intuito era gerar filhos para aumentar a população grega. E quando eles eram contemplados, finalmente, né, com a casa que o Estado estava dando para eles faziam grandes festas. Então, aí começou as festas de união. Os gregos era comum utilizarem roupas brancas devido ao calor, eles pintavam as casas de branco pelo lado de fora, inclusive eles pintam até hoje para deixar a casa mais fresca. Então também surgiu o costume das mulheres vestirem branco, só que com muitos adornos durante essas festividades por terem ganhado essa casa. Comemorava-se aos deuses, né, por terem dado essa bênção para eles, enfim. Aí começou todo o andamento, engajamento religioso em cima de um costume, na verdade, político. E esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente vai terminar aqui na parte que Roma decide anexar a Grécia. Então começa a fase greco-romana. Os deuses praticamente são os mesmos, só que com novos nomes. As leis eram praticamente as mesmas, mas com novos nomes. As arquiteturas eram praticamente as mesmas, só que com alguns detalhes a mais. E não aconteceu diferente sobre as uniões estáveis. Se você gostou até aqui, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, tá? Vem com a gente que é sucesso!